Oi, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar as nossas vidas nesse dia. Amém? A palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia se encontra em Isaías 38, do 1 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te que agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dizes a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Glória a Deus por essa palavra, amados. Olha o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Que possamos tomar posse dessa palavra maravilhosa. Amados, olha que Ezequias, ele estava passando por essa situação. Já tinha um tempinho que ele estava doente. Ele estava, sabe quando a gente está doente, a gente quer uma resposta, gente? Quando a gente faz um exame, a gente quer essa resposta. E ele estava esperando uma resposta da parte de Deus. Mas aqui, gente, a gente vê claramente que Ezequias não estava esperando uma resposta de morte. Quando Isaías vai até ele, aqui não está falando em detalhes qual era a distância que ele estava, mas quando Isaías vai até ele, que chega e que declara que o Senhor está falando que a doença dele é para a morte, para que ele venha colocar a casa. Pensa comigo, você está esperando uma resposta do Senhor. E essa resposta vem, só que ela não vem como você quer, ela vem totalmente negativa. Qual tem sido a sua posição diante dessa resposta? Porque aqui no caso, Ezequias, a resposta dele foi negativa. O que esperava ele depois daquilo ali era a morte. Como tem sido a minha e a sua reação em relação às notícias que a gente recebe? Aquilo que a gente espera, que a gente busca uma resposta positiva e essa resposta vem negativa. Como que tem sido a nossa reação no meio dessa situação? Porque aqui vai mostrar que, sabe o que ele fez? Ele virou o seu rosto para a parede. Isaías saiu, ele virou o rosto para a parede e começou a orar, sabe? E começou a orar. E tem outra coisa também que me chama muita atenção. Ezequias não era qualquer homem. Mano, que você tá falando isso só porque que ele era rei? Não. Tô falando aqui que ele deixa bem claro que ele ainda fala com o Senhor. A oração é assim: o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe como é que eu andei diante de ti, com coração puro, eu andei em verdade, e eu fiz o que lhe agradava, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu e você, será que a gente tem condição de fazer essa oração ao Senhor? Será que, como que está sendo a nossa vida? Será que a gente tem coragem de falar assim: Senhor, eu tenho feito tudo exatamente como o Senhor me pediu. Eu tenho andado exatamente como o Senhor me instruiu. Será que a gente tem capacidade de fazer essa oração? Porque ele fez. E ali ele fez essa oração, mesmo diante da resposta negativa, ele fez a oração. Gente, a oração de uma pessoa que tem vida com Deus, a oração de uma pessoa que está disposta a servir a Deus, independente da situação, gente, ela pode mudar decreto, sentença. A sentença dele era morte, não tinha mais jeito. O decreto era morte. Põe em ordem a sua casa, Ezequias, não tem jeito mais não. Tu vai morrer. O que te espera é a morte. Eu vou esperar só você organizar. Essa doença que você tá não vai melhorar, não espera melhora, não adianta, mas é só você organizar o que tiver desorganizado, porque acabou pra você. Mesmo assim, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele poderia também ter falado assim: nossa, mas eu servi ao Senhor esse tempo todo, eu fui rei, durante o meu reinado, a única coisa que eu fiz foi servir ao Senhor, foi sabe, lutar contra a imoralidade, lutar contra, sabe, tudo que é ruim, eu lutei, eu fui contra, eu servi ao Senhor, eu coloquei a minha casa, coloquei os meus negócios, coloquei o meu reinado diante do Senhor. Ele poderia ter reclamado de um tanto de coisa, mas mesmo assim, ele preferiu orar e mostrar o lado dele, sabe? E clamar. Ele clamou. E vai falar que ele chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. Só que antes de Isaías ir embora, ele ainda estava no pátio. Aqui não deu muito detalhe, mas se a gente for pegar outros relatos sobre o acontecido, vai dizer que ele ainda estava no pátio. E antes dele sair da cidade,
o Senhor tocou nele, ele voltou de novo e falou com Ezequias que o Senhor estava acrescentando mais 15 anos. Será que eu e você temos a capacidade de fazer uma oração que muda o decreto do Senhor diante de mim, da sua vida? Será que a gente tem a capacidade? Ou será que a gente está recebendo a notícia quando vem a situação na nossa vida? Ou será que a gente está recebendo a notícia e estamos murmurando diante daquilo que o Senhor decretou sobre a nossa vida? Que venhamos, assim como Ezequias, ter a sabedoria, ter a maturidade de aceitarmos. E se a gente vier, se tiver alguma coisa que a gente puder fazer, que a gente venha fazer, mas em oração, sabe? Em posição de súplica, de humilhação. Ele virou seu rosto para a parede. Além dele orar, ele chorou muito. Ele se derramou aos pés do Senhor. Que em nome de Jesus, que na minha vida e na sua vida tenhamos as mesmas atitudes que ele diante de notícias negativas. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, fique todos com Deus. Tchau.